para a gente ganhar tempo aqui na leitura, em Mateus 21, no capítulo 21, a partir do verso 1 até o verso 5, quero ler com vocês aqui, Mateus 21, de 1 a 5, diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia, que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, com ela um jumentinho, desprendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Foi o que o profeta disse: dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Então, essa foi a palavra do profeta, né? Anunciando a chegada de um rei que viria montado num jumentinho, num animal de carga. E a gente fica pensando sobre as histórias de Jesus, sobre aquilo que ele representa para a nossa vida hoje, né? Através do Evangelho. E nesse momento aqui da história, né, depois a gente vê lá Jesus entrando em Jerusalém, né, que é chamado Domingo de Reis, que é chamado que é o domingo anterior à sua a Sexta-feira Santa, né, a Paixão. E nesse momento, os judeus ali, as pessoas que estavam ali, que já conheciam todos os milagres de Jesus, esperavam por um libertador. Na verdade, Israel sempre esperou por um libertador, desde o seu nascimento lá. E naquele momento ali da história, naquele momento ali, da plenitude dos tempos, como fala na Bíblia, Jesus estava entrando na Cidade Santa, né, e sendo ovacionado pelo povo, né? E ali havia uma esperança, havia um desejo de um libertador. E o interessante é que Jesus cumpria todas as características, todas as credenciais para um príncipe temporal. Olha só que interessante isso, né? As pessoas olhando para Jesus e as características que ele tinha, né, ali dentro daquele movimento que existia ali em Jerusalém, ele tinha essas características de um rei temporal, não de um rei eterno. Então, muitos não criam em Jesus com uma fé espiritual. É importante a gente entender isso. E guarde essa palavra, crer com uma fé espiritual. Porque muita gente tem crido com uma fé que não é espiritual. Eu não quero nem dizer carnal, mas que não é uma fé espiritual. E naquele momento ali, Jesus cumpria alguns requisitos para o povo. Então, eles esperavam por um libertador temporal dos seus problemas. A verdade é que o povo ali, pelo menos 2 vezes, tentou fazer de Jesus um rei. Tentou colocar ele numa posição que ele não é um rei temporal, ele é o rei eterno, que nós sabemos disso. E a gente canta isso, né? O rei eterno, imortal, invisível, mas real a ele, né? Ministramos o louvor, declaramos o louvor a ele. E ali, naquele momento da chegada de Jesus em Jerusalém, interessante isso, as pessoas estavam esperando por um libertador temporal dos seus problemas. Havia um desejo coletivo ali, uma ansiedade coletiva das pessoas para levantarem alguém como representante para as pessoas para libertar das suas carências pessoais. Então, Jesus, ele cumpria isso, né? Ele tinha essa característica, né? Para que as pessoas buscassem isso. Então, havia um desejo de liberdade, havia um desejo de serem libertos. E a liberdade que eles procuravam em alguém que fosse temporariamente o libertador deles. O desejo é o pai de todos os pensamentos. Então, tudo aquilo que eu desejo, a paternidade está nos pensamentos que eu coloco. Então, eles pensaram em Jesus como um rei temporal. Eles pensaram para Jesus assumir a paternidade de seus desejos. Isso diz alguma coisa com vocês, irmãos? Porque comigo fala muita coisa. Muitas vezes a gente está buscando Jesus para ser apenas o pai e cumpridor de nossos desejos mais íntimos, mais internos, e que a gente quer que as coisas aconteçam. Então, Jesus, naquele momento ali na entrada de Jerusalém, naquele momento que as pessoas estavam olhando para ele, eles viram a oportunidade de deixar
de pedir a alguém que assumisse a paternidade dos seus desejos. Quando eu olho para a minha vida hoje, quando você olha para a sua vida, será que muitas vezes os nossos desejos mais íntimos, mais complicados, mais difíceis de acontecer, a gente não entrega a Jesus para que ele assuma esses desejos, ao invés da gente descobrir qual é o pensamento que ele tem a nosso respeito, qual o desejo, qual é a vontade que ele tem sobre a minha vida? E eu fiquei pensando muito sobre isso nesse texto, né? Prova, assim, dessas características que o povo estava procurando. E o interessante é que Jesus olhava tudo isso de uma forma distante, mas ele estava vendo uma crise se instalando ali, naquela coletividade. Havia um desejo coletivo. As pessoas estavam na entrada de Jerusalém, a gente vê isso retratado em filmes, né? E a Igreja Católica faz muito isso, a questão do domingo de Reis, que botam lá as palhas de coqueiro, né? Ou de palmeira, vamos dizer assim, e ficam ovacionando como se tivesse um corredor para o rei passar. Então, de um lado, Jesus poderia ceder essas pressões e se tornar um rei temporal. Ele poderia ceder a isso. E ceder para ser um rei temporal dos nossos desejos humanos. Só que Jesus, ele veio cumprir um desejo, uma vontade de um pai espiritual. Então, quando a gente confronta isso no nosso coração, quando a gente olha para Cristo, quando a gente vê a igreja, quando a gente ora, quando a gente busca esse entendimento, muitas vezes os nossos desejos são colocados diante de Deus para cumprir desejos apenas humanos. Mas Jesus não veio cumprir desejos humanos. Ele veio cumprir a vontade de um pai que é espírito e é verdade. Então, a gente age muito assim, irmãos. A gente tem agido de forma incisiva, muitas vezes, na nossa vida, buscando apenas um rei temporal. E Jesus não é um rei temporal. Como eu já disse, ele é um rei eterno. E ali, naquele momento, os homens ficaram desapontados. Porque Jesus, apesar das características, ele não se entregou às pressões, ele não teve nele um sentimento, desejou de se tornar aquilo que nós queremos que ele se torne, muitas vezes. Ele não cedeu. Então, Jesus, eu queria que você guardasse essa frase, Jesus, ele não veio satisfazer desejos humanos. Ele não veio aqui realizar ou satisfazer nossos desejos humanos. E ser coroado, né, por homens. Mas ele veio realizar a vontade do Pai. Ele veio fazer os trabalhos do Pai. Então, isso é muito importante a gente entender, porque às vezes a gente quer coroar Jesus apenas como mostrar para as pessoas, olha, Jesus é o meu rei, eu estou dedicando a ele, eu estou dizendo que ele é digno, mas na verdade o meu pensamento só é apenas para que ele cumpra, e para que ele faça, para que ele realize, e para que ele satisfaça os meus desejos humanos. Amados, eu, sem medo de errar, eu acredito que nós, até mesmo que conhecemos o Evangelho, que estamos com Cristo, que conhecemos a Cristo, eu poderia dizer assim que 90%, eu estou sendo bem raso, né? 90% dos nossos desejos são completamente humanos. E aí há uma dificuldade, né? Porque quando a gente olha para Jesus, a gente quer estar com ele, e a gente vê Jesus apenas como alguém que possa cumprir meus desejos humanos, fica um confronto entre os meus desejos com a vontade de Deus. O profeta Jeremias, ele declarou lá no capítulo 29, e eu gosto muito de falar sobre essa frase, porque isso revela exatamente aquilo que Deus quer para a nossa vida. Jeremias é assim, ou seja, Jeremias falando aquilo que Deus, né, que pediu para ele que falasse. Deus fala para nós naquela palavra ali, em Jeremias 29, verso 11. Eu é que sei, Deus falando, né? Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Os meus pensamentos são pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar um futuro e uma esperança. Ou seja, as nossas orações, quando nós nos ajoelhamos, quando nós estamos diante do Senhor, nós apresentamos várias petições para nosso favor, para nossos desejos. Quem nunca orou pedindo uma casa? Quem nunca orou pedindo um carro? Quem nunca orou pedindo uma esposa, um marido, um filho? Está errado? Não, não está errado, não. Está certo. Mas isso não pode ser aquilo que vai reger a minha vida. Muito pelo contrário.
Isso são apenas desejos humanos que nós apresentamos a Deus, mas Ele que vai definir qual o pensamento que Ele tem a esse respeito. E não nós podemos dizer isso. Então é muito, muito melhor a gente chegar diante de Deus e perguntar assim, Deus, qual é o seu pensamento a meu respeito hoje? O que o Senhor está pensando de mim hoje? Fica muito mais simples a vida porque a gente não leva demandas desnecessárias do nosso coração. Nas nossas orações são carregadas de fardos, de pedidos. E eu não estou dizendo que está errado, não, mas está certo. Mas quando a gente olha para a história aqui, para esse povo, né, que estava ali diante do Rei dos Reis, eles queriam fazer Jesus rei para libertar eles de forma temporal. O que é que eles queriam libertação? Eles queriam libertação do Estado. Quem não quer ser liberto do Estado? Eles queriam libertar uma libertação econômica. Quem não quer ser quem não quer ser libertado financeiramente falando? E uma libertação religiosa. Então, todas as características que Jesus tinha estavam ali expostas e eles queriam isso. E tem mais. O que foi que chancelou? O que foi que determinou isso? Momentos antes, ou um tempo antes, Jesus ele fez a ressurreição de Lázaro. E os irmãos lembram que havia uma multidão ao redor e alguém chegou para Jesus e falou assim, se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Uma das irmãs de Lázaro. Ele não teria morrido. Então, eles estavam pensando no quê? No momento de Jesus fazer algo, naquele momento temporal. Mas só que Jesus é um rei atemporal, ele é eterno. Tanto que ele diz que aquela doença não era para a morte, mas para a vida. E quando Jesus chega lá, que ressuscita Lázaro, depois de 4 dias, a gente já conhece a história cantada, pregada em todos os momentos, o povo olha para Jesus agora e fala, opa, agora sim. Então, o milagre foi autenticado pelo povo, e então eles determinaram que agora Jesus seria o rei deles. Então, às vezes, nós estamos olhando para Jesus como alguém que a gente está esperando que algo aconteça, para que no nosso coração a gente coloque o carimbo de autenticidade disso, e a gente diga, agora sim, eu posso servir a Jesus, posso estar com Ele, porque Ele cumpriu o meu desejo mais humano possível. E o que prevaleceu nisso tudo, né, foi o entusiasmo do povo, naquele momento ali. O povo está entusiasmado. Jesus deveria entrar pelos portões, sendo ovacionado, o Rei dos Reis, né, clamando. Mas agora eu pergunto a vocês, irmãos, vocês acham que a entrada de Jesus em Jerusalém, que eles gritavam Hosana, Hosana nas alturas, seus corações estavam realmente numa fé espiritual? A entrada de Jesus em Jerusalém foi uma entrada espiritual? Eu creio que não. Para muitas pessoas, não. Não vou dizer que todas, seria a leviandade da minha parte. Mas para muitas pessoas não foi. Eles tentaram materializar seus desejos temporais através de Jesus, sendo um rei, libertos de todas as coisas que poderiam estar ao lado dele. Então, olhando para essa cena de Jesus entrando em Jerusalém, sendo ovacionado, sendo chamado de rei, Hosana, Hosana, naquele momento, as pessoas disseram, agora sim, nós encontramos alguém que vai nos libertar de todos os nossos flagelos humanos, de todas as coisas humanas que nós passamos. Mas logo depois, uma semana depois, as mesmas pessoas, possivelmente, que estavam gritando Hosana, Hosana, estavam gritando depois, crucificam, crucificam. E aí a pergunta que eu me faço, e eu quero fazer a vocês também, como anda o nosso caráter espiritual? Como é que anda o meu caráter com Jesus espiritualmente falando? No primeiro momento eu declaro o Rei dos Reis, sendo o Senhor da minha vida, e eu digo para Ele coisas lindas, maravilhosas, mas logo depois eu estou crucificam, ou seja, deixando tudo aquilo que foi feito por mim para a eternidade, eu abro mão disso com ações, com desejos humanos que sobrepõem tudo isso. E aí a pergunta que eu me fiz e quero fazer para vocês, como anda o nosso caráter espiritual? Como é que anda a nossa vida espiritual nesse momento,
agora. Eu não estou falando de ontem, nem de amanhã, estou falando de hoje. As minhas ações hoje revelaram a Cristo a alguém. Alguém olhou para mim e falou assim, poxa, eu vi Jesus na sua vida. Você não precisa dizer nada, mas as suas ações falaram sobre isso. Isso é uma verdade prática, irmãos. E o homem nascido de novo tem seu caráter transformado pelo Espírito Santo. A gente já não era mais, nós já não somos mais quem éramos. Nós somos uma nova criatura, tudo se fez novo, até o nosso caráter. Eu costumo dizer que Deus não muda a personalidade, ele muda caráter. Qual a diferença que a gente pode encontrar entre personalidade e caráter? Caráter, a gente sabe, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que era uma adúltera não adultera mais, aquele que desejava o mal a alguém não deseja mais. É alguém que agora oferta a sua vida, o seu caráter é transformado porque ele não pensa mais em si. Não há desejos humanos mais nele para a vida dele, mas agora ele olha para a sua vida como oferta, como um Cristo é. E a personalidade é quando você fala alto, quando você não tem educação onde você chega. Então, assim, as ações que você faz no dia a dia, né, os seus gestos, a forma como você age, isso Jesus não vai mudar. Porque isso é uma questão pessoal, da sua personalidade. Quem pode mudar isso é você. Então, você pode, muito bem, mudar as suas atitudes, suas ações, nessas características que eu passei aqui, né? E isso é importante, porque é um casamento da sua personalidade com caráter, transformado pelo Espírito Santo de Deus para a nossa vida. Então, irmãos, Jesus não foi, não é e nunca será um rei temporal. Ele é um rei eterno. Ele é o rei dos reis, senhor dos senhores, e a gente sabe disso. Então, nós precisamos pegar essa verdade prática para a nossa vida e aplicar todos os dias, entendendo exatamente isso. Que quando Jesus entrou em Jerusalém, muitos que gritavam Hosana, depois deixaram de lado. Mas muitos também que estavam ali entenderam. E aí a pergunta que a gente vai fazer nesses dias: como anda o nosso caráter espiritual? Como anda a minha vida diante das pessoas quando olham para nós? E a gente fica realmente com a vida tomada o dia inteiro pelas as dificuldades do dia a dia, ela nos impõe pressões sobre-humanas. E a gente, às vezes, tem atitudes pelo ímpeto, temos atitudes de forma tomada, assim, pelo impulso da emoção, do sentimento. Então, a gente precisa aprender a ter o equilíbrio, né? E a gente vai sofrer pressões. Vocês lembram lá de Demas, né? Quando Paulo está escrevendo a Timóteo, na sua última carta, a carta de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo fala sobre isso. Olha, Timóteo, vem depressa, né? Porque aqueles cooperadores que estavam comigo, aí ele fala de Alexandre, fala de outros lá, e aí ele fala de Demas. Aí ele fala assim, porque Demas amou o presente século, amou as coisas desse século, e foi embora, me abandonou, me deixou. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que sempre tem pessoas que não vão suportar as pressões do sistema, do mundo, do que está acontecendo, em algum momento vai deixar de dizer Hosana e vai dizer crucificam. Isso acontece muito, infelizmente, tem acontecido muito. E voltando lá no início, para a gente encerrar aqui, aquilo que a gente disse lá no início, Jesus não veio cumprir os desejos humanos de ninguém. Jesus não veio aqui para eu apresentar uma pauta da minha vida para ele e falar, Jesus, essa é a minha pauta de vida. E aí você faz uma lista daquilo que você deseja. Obviamente, se aquilo que você deseja está no coração de Deus, todos vão se cumprir. Tudo vai acontecer. Porque, na verdade, foi o Espírito Santo de Deus que plantou no seu coração aquilo que é a vontade de Deus. Aí dá tudo certo. Mas quando não há conexão com o Espírito, como é que você vai chegar para o pai e falar assim, pai, você não tem nem carteira de motorista, mas você quer um carro. Você nem é habilitado para dirigir um carro, mas você quer um carro. Não, sabe, não dá, não tem como isso acontecer. Então, nós temos que ouvir o que Deus quer para a nossa vida primeiro. Qual o pensamento dele a nosso respeito? E a gente vai interagindo com o Espírito Santo e nosso dia vai ficar mais tranquilo, a nossa vida fica mais simples. Porque Jesus fala lá no próprio livro de Mateus, ele diz aqui, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e estas coisas serão acrescentadas. Estas coisas, o que ele fala no início, porque vocês andam ansiosos pelo que haver de comer, de vestir, de beber.
as aves do campo não trabalham, não fazem nada, e o Pai não dá a ela todas essas coisas, como não dará a vocês, que são filhos? Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz lá também, fala para Timóteo assim, olha, Timóteo, se você tem o que comer, o que vestir, esteja feliz, seja contente, porque muitas pessoas não têm. Então, irmãos, Deus, ele enche a nossa vida com a vontade dele, e ele vai dando coisas para a gente que às vezes a gente nem pediu. Na maioria das vezes a gente nem pediu, nem solicitou. Porque ele sabe que a gente precisa. Ele sabe que a gente precisa de um teto, que a gente precisa de uma roupa, e a gente precisa de comer. Isso é o bastante. Porque nós estamos aqui passando, nós é que somos temporais aqui, nós estamos passando um tempo nesse corpo. Porque após a nossa morte, quando Jesus voltar, ele vai pegar esse corpo, já virou pó, ele vai transformar num corpo incorruptível, um novo ser, uma nova criatura, e a partir disso nós vamos viver a eternidade com ele. Não vamos mais precisar casar, se dar em casamento. Como vai ser? Não tenho a menor ideia, só sei de uma coisa, vai ser maravilhoso. E eu quero estar lá, e eu quero que você esteja lá também. Então, não faça e não queira que Jesus satisfaça, ou venha satisfazer, melhor dizendo, os teus desejos humanos, mas que o Pai faça sobre a sua vida a vontade dele, que é a vontade espiritual e eterna. Amém, amados?